Sobrenatural, capítulo 75. México. Mistério e milagres. Ano de 1956. Enquanto a grama em seu jardim tremia sob um lençol de neve, William Branham refletia sobre a visão mais poderosa que ele já tinha visto. Uma reunião misteriosamente cancelada, uma tentativa insucessa de colocar o cadarço no sapato de um bebê, uma lição sobre pesca e um misterioso cômodo elevado na plataforma sob uma gigante estrutura. Estas imagens permaneciam e seus significados o atormentavam. Por um longo tempo esta visão preocupou seus pensamentos. Embora ele com submissão manteve os segredos que o anjo lhe deu naquele quartinho, o impacto deste segredo coloria muito do que ele lia na Bíblia e muito do que ele pregou por meses. Numa noite de dezembro de 1955, ele se sentia muito entusiasmado para dormir. Às 10h30, ele acordou sua esposa e perguntou: "Querida, posso pregar para você um pouquinho?" Meda olhou para seu marido, ela esfregou os olhos, sorriu e disse: "Certamente, Bill, vá em frente." Bill pregou para sua esposa até meia-noite. Ele disse: "A fé cristã é baseada inteiramente sobre o descanso. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar a lugar. Um cristão não reclama, se irrita ou se preocupa acerca das coisas. Um cristão descansa. Tudo foi feito pelo crente no Calvário. Desapontamentos podem aparecer, mas o cristão ainda está descansando, sabendo que Deus é capaz de manter suas promessas. Nós cristãos sabemos que não importa que problemas venham, seja fome, enfermidade ou até mesmo a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós estamos no descanso. Deixe este velho barco se agitar de qualquer maneira que queira. Nas tempestades da vida, nossa âncora nos segura firmemente no lugar. Nossa fé não descansa sobre nossas próprias habilidades, ou em nossa igreja, ou em nossos amigos. Nossa fé descansa inteiramente sobre a obra consumada de Jesus Cristo. Certamente todos os tipos de tempestades e problemas surgirão, mas nosso barco não pode afundar, porque estamos ancorados na palavra de Deus. No dia 1º de janeiro de 1956, ele expandiu esse tema em um sermão chamado "Por que as pessoas são tão agitadas?" Ele falou acerca daqueles cristãos que estão constantemente sendo agitados de um lado ao outro pelas tempestades da vida. Este tipo de cristão está às vezes em cima e às vezes embaixo. Um dia ele se sente vitorioso e no dia seguinte ele está desencorajado. Um dia ele está adorando a Deus e no dia seguinte ele pode estar de volta no mundo. Por quê? Porque ele apenas tem uma concepção mental da palavra de Deus. Ele veio a Jesus através do conhecimento intelectual, ao invés de ser através de uma experiência sobrenatural em sua alma. Para esclarecer seu ponto, Bill usou a história da jornada dos israelitas do Egito para a terra prometida. Já que os israelitas não trouxeram consigo comida, todo dia Deus dava-lhes pão sobrenatural, que eles chamavam de maná. Os israelitas não podiam armazenar este maná. Se eles tentassem, ele se corrompia no dia seguinte.
Toda manhã eles tinham que ajuntar tanto maná quanto pudesse comer naquele dia. Igualmente, os cristãos devem alimentar-se todo dia em Jesus Cristo, o pão da vida. Embora este maná normalmente não aguentasse mais do que um dia, havia algumas exceções, já que Deus tinha ordenado aos israelitas trabalharem somente 6 dias por semana. O maná que eles ajuntavam no 6º dia sempre aguentava até o 7º. Também, Deus instruiu Moisés a colocar um pouco do maná dentro da arca do concerto. A arca do concerto era uma caixa retangular que ficava no cômodo mais secreto do tabernáculo, o cômodo conhecido como Santíssimo. O maná dentro da arca não envelhecia. Geração após geração, ele parecia tão fresco quanto pão recém-assado. Espiritualmente, este perpétuo frescor estava disponível ao crente também. Para explicar o que ele queria dizer, Billy comparou a vida cristã com o tabernáculo que Deus ordenou Moisés construir no deserto. O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Primeiro, o átrio exterior. Uma pessoa que se aproximava do tabernáculo pela primeira vez tinha que entrar no átrio exterior, ao ar livre, em que ficava o altar para sacrifício de animais e a pia onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar na tenda. Segundo, o lugar santo. A própria tenda era dividida em 2 cômodos por um véu ou cortina. O de fora era chamado de lugar santo e tinha uma lâmpada com 7 canas para as 7 chamas. O lugar santo também tinha um altar para oferecer incenso e a mesa para o pão, significando a presença de Deus. Terceiro, o lugar mais santo. O cômodo mais secreto era chamado de o lugar mais santo ou santíssimo. Este sagrado cômodo interior tinha apenas uma peça de mobília, a arca do concerto. A tampa desta arca era chamada de assento de misericórdia. Estas 3 partes do tabernáculo simbolizavam os 3 níveis de salvação. Primeiro, justificação. Segundo, santificação. E terceiro, o batismo do Espírito Santo. O tabernáculo no deserto tinha apenas uma entrada, e apenas aqueles que criam em Jeová podiam passar por ela e ver o altar. Hoje uma pessoa pode apenas ser salva se ele ou ela crê em Jesus Cristo, que é a única entrada à vida eterna. Contudo, este é apenas o primeiro passo. Crer em Jesus é como entrar no átrio exterior do tabernáculo. O homem que entra no átrio exterior crê que Jesus morreu para salvá-lo de seus pecados. Isto o justifica pela fé. Isto é bom. Porém, ele ainda está ao ar livre, sujeito a todas as mudanças do tempo. Alguns dias são ensolarados ou sente-se bem. Outros dias são frios e tempestuosos, e ele se sente miserável. As nuvens fazem a luz do sol e estrelas variarem constantemente. A santificação é o segundo estágio da graça. O homem que é santificado pelo sangue de Jesus Cristo está em uma melhor posição do que o homem que para na justificação. O homem santificado tem parado de fumar, parado de beber, parado de mentir, parado de roubar e assim por diante. Ele trata as pessoas adequadamente e vive santo diante do Senhor. Ele é como o sacerdote que entrou no lugar santo do tabernáculo. O lugar santo era mais confortável do que o átrio exterior. Ele abrigava o sacerdote do vento e chuva. Ali ele não tinha que
confiar nas variáveis luzes do céu, porque ele tinha a luz do castiçal de ouro com suas 7 chamas. Mas estas 7 luzes não iluminavam perfeitamente. As luzes ainda precisavam de atenção diária. Às vezes o pavio carbonizava, escurecendo as chamas e fumaçava o cômodo. Às vezes a luz se apagava e tinha que ser acendida novamente. Há mais um estágio da salvação: o batismo do Espírito Santo. Este é quando um cristão dá um passo além do véu ao lugar santíssimo e vive sua vida na presença da glória de Shekinah, de Deus. A glória de Shekinah é uma luz mística, uma luz levemente brilhante, firme e totalmente segura. Sua fonte é o próprio Deus. Então jamais pode haver qualquer variação. Bill disse: contudo, homens e mulheres podem viver boas vidas e amarem a Deus através de uma concepção mental, mas o verdadeiro esconderijo é no coração, escondido com Cristo. Quando Cristo, o Espírito Santo, entra em seu coração, ele está em você com seu temperamento, e ele está vivendo sua própria vida através de sua própria vontade, através de você. Então, rendido como você está, Cristo fala o tipo de palavras que ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamentos que ele pensaria, através de você. Ele faz o tipo de obras que ele faria, através de você. Você está rendido e descansando. Que quadro formoso de um cristão consagrado, rendido. Cristo trabalhando através dele. Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma rendida do indivíduo, falando através dos lábios, pensando através dos pensamentos, vendo através dos olhos e agindo através do temperamento. Então as coisas do mundo são passadas. Como isto poderia ser outra coisa senão que dócil e agradável o tempo todo? Cristo tem o controle. Amém. Vê isto? Cristo está em você. Então sua feitura completa é Cristo. Sua atitude, seus desejos, seu apetite, seu tudo é Cristo. Então você está rendido e descansando com tudo perfeito. Não importa quão escuro com tudo isto é o mesmo. Cristo em você. Ele pensa através de sua mente da mesma maneira que ele pensaria se ele estivesse aqui na terra. Você não é mais seu mesmo, porque você está rendido. Uma vez por ano, Arão, o sumo sacerdote, entrava no lugar santo do tabernáculo. A congregação o observava. Arão tinha que ser ungido da maneira correta, vestido corretamente e ter o caminhar correto. Ele usava campainhas em sua vestimenta e enquanto ele caminhava, estas campainhas tocavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Ele levava consigo sangue sacrificial da expiação. Ele era ungido com a rosa de Sarom, e a unção descia por sua barba até a orla de sua vestimenta. Ele entrava no átrio interior à presença de Deus. O véu caía atrás dele, e ele estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus! Há um esconderijo, um lugar de habitação. Você pode entrar na presença de Deus e estar escondido das coisas deste mundo. Você não o ouvirá mais, porque ele é a prova de som. O mundo está do lado de fora, ofegando e olhando. Você está do lado de dentro, na presença do Deus eterno, comendo deste maná que jamais será contaminado e jamais se acaba. Quando o homem vive na presença do Rei, todo dia está bom.
Ele tem encontrado o lugar secreto. Ele tem ido além do véu e o véu tem se fechado atrás dele. Ele não vê o mundo. O lugar santo era feito à prova de som, com pele de ovelhas e de cabras. Mas este lugar secreto é feito à prova de som pelo Espírito Santo, que esconde um homem em Cristo. Ali ele se torna uma nova criatura e caminha diariamente diante de Deus desta maneira. Que quadro formoso de um crente na presença de Deus! Todas as coisas foram dadas a Cristo. Tudo que era Deus, ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo foi, ele derramou na igreja. Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O privilégio que o crente tem, se ele apenas pudesse aceitar isto. Concluindo, Bill disse: o homem que caminha além deste véu fecha-se do mundo. Ele está debaixo das pontas entrelaçadas das asas do querubim, cercado pela glória de Shekinah de Deus. Esta luz não se escurece, não se apaga. O crente descansa junto à arca do concerto e come o maná do vaso de ouro que está sempre fresco. Ele não tem preocupação alguma com o mundo. Tudo está sob controle. Deus está sobre ele, ouvindo suas orações e respondendo-as. Não somente isto, mas este crente está vivendo bem na presença do Rei dos Reis, Deus em sua glória da Shekinah. Os problemas não podem atingi-lo ali. Ele não os ouvirá. A lamúria do mundo é deixada de fora. Amigos, se vocês alguma vez entrarem em Cristo assim, se vocês conseguirem entrar no lugar onde o mundo está morto e você está vivendo somente na glória de Shekinah, vivendo na presença do Rei, então todo dia será dócil a sua alma. Que coisa! Tudo está bem, nada pode te ferir, que lugar! Para provar seu ponto, ele citou Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele repetiu este assunto muitas vezes em 1956, ensinando que o tabernáculo era uma representação terreal da verdade celestial, como Paulo o apóstolo ensinou, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque ele, Deus, disse: olha, faze tudo conforme o modelo que, no monte, se te mostrou. As 3 partes do tabernáculo representavam muitas coisas. Na numerologia de Deus, 3 é o número da perfeição. Deus tem 3 maneiras diferentes de se expressar à raça humana: como um pai, como um filho e como um Espírito Santo. O homem é feito de 3 partes: um corpo, um espírito e uma alma. A salvação tem 3 fases: justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. O tabernáculo no deserto tinha 3 partes: o átrio exterior, o lugar santo e o santíssimo. Bill sabia que até mesmo seu ministério teria 3 partes também: a primeira, segunda e a terceira puxada naquela linha de pescar na visão. A gigantesca tenda no final da visão também tinha 3 partes: a congregação de um lado, uma plataforma elevada do outro,
e aquele pequeno edifício na plataforma. Bill sabia que a primeira e a segunda puxada representava os 2 primeiros estágios de seu ministério: o sinal em sua mão e o discernimento através da visão. Ele não sabia ainda o que poderia ser a terceira puxada, mas o anjo deixou claro que estaria de alguma forma conectada àquele pequeno quarto na plataforma no qual a glória de Shekinah desceu. O anjo disse: eu te encontrarei ali naquele quarto. Esta é a sua terceira puxada. Ela não será um show público. A terceira puxada não era a única parte da visão que o deixava confuso. Ele desejava saber quanto dela era simbólica e quanto dela aconteceria literalmente. Porque aquele cavalheiro de aparência bondosa disse: William Branham está descansando? Porque havia uma cortina na frente da fila de oração? Porque a fila se estendia para fora da tenda? Porque as pessoas na fila de oração entravam naquele pequeno quarto? O que acontecia naquele quarto misterioso? Já que não havia maneira de saber quanto da visão era simbólica, Bill chamou seus 2 administradores. Atualmente era Jack Moore e Minnie Engelbrecht, e pediu-lhes para alugar ou comprar a maior tenda que eles pudessem encontrar. Minnie Engelbrecht sugeriu estabelecerem-se um mês em Phoenix. Bill gostou da ideia, já que suas campanhas frequentemente ganhavam impulso a cada dia que ficava em uma área. Ele sempre desejou saber se ficar mais tempo em um lugar produziria um avivamento. Contudo, este plano foi por água abaixo quando um outro evangelista, Allen, agendou uma longa campanha em Phoenix para o mesmo mês. Bill cancelou as suas reuniões, percebendo que não funcionaria ter 2 campanhas de fé-cura em Phoenix ao mesmo tempo. Minnie Engelbrecht sugeriu um outro plano. O general Narciso Medina Estrada, do exército mexicano, que era um cristão, tinha pedido a Minnie Engelbrecht para levar uma campanha Branham à cidade do México. Bill levaria em consideração ter algumas reuniões no Velho México? Quando Bill orou acerca disso, o anjo do Senhor veio a ele e disse: Eu não te disse para ir a Fênix, eu te disse para ir ao México. Isto explicava mais alguns detalhes acerca da visão que ele vira em novembro passado. Aqueles 2 meninos esfarrapados que ele viu no começo da visão eram crianças mexicanas, como também todas aquelas pessoas que foram dispensadas daquela reunião antes que ele tivesse uma chance de pregar. Bill pediu a Minnie Engelbrecht para preparar uma campanha no México, dizendo-lhe em detalhes acerca da visão que ele tinha visto. Alguns dias depois, Engelbrecht ligou de volta e disse: Nós asseguramos a arena de touradas na cidade do México. Ela suporta cerca de 60.000 pessoas. A primeira reunião será no dia 16 de março. Eu encontrarei você e Jack Moore no hotel Regas, na cidade do México, na manhã do dia 16. Engelbrecht não podia esconder o seu entusiasmo. Irmão Branham, temos pelo menos 100 ministros e 2 dúzias de denominações cooperando conosco. E mais, esta é a primeira vez na história do México que seu governo recebia um evangelista protestante em seu país. Estou esperando algumas coisas maravilhosas acontecerem. Bill passou os 2 primeiros meses de 1956 voando pelos Estados Unidos, pregando uma noite aqui, 2 ali. Estas não foram campanhas de fé-cura. Ele não quis orar pelos enfermos até chegar ao Velho México.
já que é onde ele esperava que seu novo ministério começasse. No dia 16 de março, Bill voou à cidade do México, acompanhado por Billy Paul, Jack Moore e Young Bro. Também viajando com ele estava Roberto Espinosa, um ministro méxico-americano que seria seu intérprete durante a campanha. Depois de fazer um check-in no hotel, eles tomaram um táxi para ir à Arena de Touradas. Nuvens negras tinham se ajuntado e uma fina chuva estava caindo. O motorista do táxi disse: "Nós não temos chuva com muita frequência nesta época do ano." Bill cutucou seu administrador nas costelas e disse: "O que eu te falei? Agora observe. Haverá algum tipo de problema quando chegarmos ali. O lugar estará vazio." "Irmão Branham, como será?" "Eu não sei, mas isto é o que eu vi numa visão no ano passado." Quando eles entraram na Arena de Touradas, Jack Moore fitou pasmado o círculo de 60 mil assentos concêntricos, todos vazios. Ele disse: "Irmão Branham, se eu não fosse um crente em seu dom antes disso, agora certamente o seria." Mais tarde, eles souberam que durante aquela manhã milhares de pessoas tinham se ajuntado na Arena de Touradas, esperando o culto de oração da tarde começar. À tarde, quando começou a chover, alguém tinha usado o sistema de som para dispensar a multidão. O reverendo Abel Medina, um dos principais organizadores da campanha, disse a Bill que não sabia quem foi o responsável por despedir a multidão. E o pior de tudo, o contrato para a Arena de Touradas tinha sido repentinamente anulado. Neste momento, nem o reverendo Medina ou o general Estrada podia colocar nome no inimigo deles, embora eles tinham certeza que sabia o nome da organização para a qual ele trabalhava. Jack Moore rangeu os dentes e disse: "Eu vou descobrir quem está por trás deste fiasco." Billy encolheu os ombros. "Vá adiante, tente, mas você não descobrirá. Ninguém com quem você falar saberá algo acerca disto." Enquanto Bill e Billy Paul voaram para a casa a Jeffersonville, a Gabrielle e Moore ficaram na cidade do México, esperando endireitar a bagunça. Jack Moore tentou por 2 dias descobrir quem tinha despedido a multidão e cancelado as reuniões. Ele foi de escritório em escritório, conversando com oficiais do governo até cansarem a mandíbula. Ninguém com quem eles falaram parecia saber de coisa alguma sobre a questão. Neste meio tempo, a Gabrielle trabalhou com o general Estrada e o reverendo Medina para salvar a campanha. Já que eles tinham perdido o contrato para a Arena, eles tinham que encontrar um outro lugar satisfatório para ter as reuniões. Eles encontraram um local em Tacubaya, um subúrbio da cidade do México. No sábado, Minera Gabrielle ligou para Bill e pediu-lhe para ir ao México. Bill foi à sua caverna para orar acerca disto. Cedo no domingo de manhã, ele teve uma visão de um peixe morto caído no chão. O anjo do Senhor disse: "Volte ao México. Esta não é a hora perfeita, mas estarei contigo." Então, no dia 19 de março, segunda-feira, apenas alguns dias depois dele ter deixado o México, Bill e seu filho retornaram. O general Estrada tinha assegurado um campo de futebol em Tacubaya por 2 semanas. Bill estaria orando pelos enfermos a cada noite até a sexta noite. Depois disto, o reverendo Abel Medina continuaria a campanha usando evangelistas locais. Às 9 horas da manhã de segunda-feira, as pessoas foram ao campo de futebol. Já que não havia tribunas ou arquibancadas, elas se assentaram no campo de futebol o dia todo esperando a reunião da noite começar.
Hora após hora chegava mais pessoas. Às 6 horas da tarde, Bill Pobrana pegou os cartões de oração e os deu ao mexicano que os distribuiu. Então Bill Paul seguiu este homem através da multidão para certificar-se de que ele não venderia nenhum dos cartões. Quando Bill chegou, às 8 horas, havia aproximadamente 10.000 pessoas esperando para ouvi-lo falar. Bill desejou saber como ele poderia chegar à plataforma. Seus patrocinadores já tinham planejado uma maneira. A plataforma fora feita contra uma parede alta que separava o campo de futebol de uma rua pública. Bill foi levado à rua ao lado desta parede, onde 2 homens lançaram cordas sob suas axilas e o baixaram do outro lado na plataforma. Depois de saudar o povo, Bill leu Judas 3, enfatizando a frase batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele contou a história da mulher samaritana, explicando que Jesus jamais a tinha visto antes. Contudo, ele contou a história dela. Ele seguiu com a história de Natanael. Filipe disse a Natanael: "Eu tenho encontrado o Cristo." Natanael perguntou, cético: "Que prova você tem?" Filipe disse: "Vem e vê." Quando Natanael veio diante do Nazareno, Jesus disse: "Aqui está um verdadeiro israelita." Natanael perguntou: "Como me conheces?" Jesus disse: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto você estava sob aquela figueira, eu te vi." Como Jesus o viu? Ele o viu numa visão. O Espírito de Deus sabe tudo. E Jesus, que é a manifestação de Deus em carne, sabe tudo sobre nós. Bill disse: "Esta noite o Senhor está aqui para fazer milagres." Eu não faço milagres. Eu sou como este microfone na minha frente. Se eu não falo, o microfone não pode transmitir coisa alguma sozinho. Igualmente, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor Jesus Cristo é aquele que cura. Eu sou apenas o meio pelo qual Deus manifesta a cura. Eu atuo em concordância com as promessas de sua santa palavra, porque eu creio no que ele promete em sua palavra. Uma mulher chamada Enriqueta Arellano foi a primeira de 25 pessoas na fila de oração. Ela subiu as escadas, a plataforma e ficou de frente ao evangelista americano. Bill disse: "Esta mulher é tão desconhecida a mim quanto era a samaritana a Jesus. Mas eu posso dizer a vocês qual é o problema dela. Eu posso vê-la em um hospital, passando por uma operação. A ferida não foi curada adequadamente e ela teme que possa ser câncer. É verdade?" Em pranto, ela anunciou à audiência que era verdade. Depois de uma curta oração, Bill disse: "O Senhor tem te curado." Enriqueta saiu da plataforma parecendo uma mulher nova. Mais várias pessoas passaram pela fila de oração com iguais surpreendentes resultados. Então um homem chamado Mariano Santiago se pôs diante do evangelista. Bill disse à audiência: "Se Deus me disser por que este homem está aqui, vocês crerão em Jesus Cristo?" Virando-se a Santiago, Bill disse: "Você veio aqui para que eu orasse por sua hérnia. Mas há uma outra razão também. Você é um ministro do Evangelho de Veracruz e sua igreja é chamada Calvário. Você quer que eu ore por alguns lenços para que assim você possa dá-los aos enfermos em sua igreja." Enquanto isso estava acontecendo, um oficial informou o reverendo Medina que um jovem demente estava na fila de oração, segurando um cartão de oração com o nome de uma mulher escrito nele. Quando Medina investigou, ele soube que o jovem parecia ter doença mental,
mas ele não parecia ser perigoso. Do meio da multidão apareceu uma jovem mãe. Ela disse que o cartão pertencia a ela. Ela estava enferma, mas, mais do que qualquer outra coisa, ela desejava que o filho dela fosse curado. Então ela tinha dado o cartão a ele. O reverendo Medina simpatizou com o desejo dela. Contudo, havia tantas pessoas enfermas que não tinham sido capazes de conseguir um cartão de oração que Medina temeu que qualquer divergência dos procedimentos por eles anunciados pudesse causar uma revolta. Ele pediu à mãe para trocar de lugar com o filho dela na fila de oração, o que ela fez. Quando ela finalmente se pôs na plataforma, Bill disse-lhe: "Você é uma católica e você usa um rosário para rezar. Você está aqui porque você deseja que um ente querido seja curado, e esta pessoa é seu filho. Deus tem feito algo. Vá em paz." Naquela noite aconteceu a mesma coisa no México que tinha acontecido na África, Índia e também na reserva dos índios Apaches. A simples fé destes mexicanos fez com que aceitasse o discernimento pelo que viram, que é, eles creram que isto era Jesus Cristo se revelando no meio deles. Milagres floresceram tão abundantemente quanto flores do deserto depois de uma chuva de primavera. Uma frente tempestuosa ainda estava afetando o tempo nesta região. O dia todo, nuvens de chuva se espalhavam ondulando sobre as montanhas. Na primeira noite o vento soprou, porém a chuva não caiu sobre a multidão. No dia seguinte, contudo, uma chuva leve caiu durante a tarde toda. Isto não desencorajou as pessoas de irem à reunião. Quando Bill chegou às 8 horas para orar pelos enfermos, a multidão tinha aumentado para cerca de 25.000 pessoas. A quinta pessoa que veio através da fila de oração foi um cego. Bill observava enquanto ele se arrastava à frente, guiado por um dos oficiais mexicanos. O ancião fazia perguntas ao oficial sem parar. Spinoza interpretou para Bill: "Ele está perguntando se ele está perto do evangelista americano. Ele quer te tocar." Poucos momentos mais tarde, o oficial colocou a mão trêmula do homem sobre a lapela de Bill. Caindo de joelhos, o ancião tirou um cordão de rosário de seu bolso e começou a cantar: "Salve Maria, cheia de graça." Bill fez o homem parar e o persuadiu a levantar, dizendo: "Você não tem que fazer isto aqui, papai." O ancião usava um chapéu de palha desfiado, amarrado com barbante, com cabelo despenteado e grisalho sobressaindo por debaixo do chapéu. Um bigode não aparado escondia o lábio superior. Suas calças e casaco estavam rasgados e empoeirados, e ele não estava usando camisa. Este lamentável homem tocou um nervo da profunda simpatia do coração de Bill. Ele pensou: se meu papai estivesse vivo, ele teria a idade deste homem. Que vida cruel tem sido a deste companheiro. Ele pode jamais ter comido uma refeição completa em sua vida, ou tido um par de roupas decente, ou um par de sapatos. Além disto tudo, agora ele está cambaleando nas trevas, incapaz de se ajudar. Billy olhou aos pés descalços do homem. Eles estavam empoeirados e calejados, com unhas compridas que se enrolavam. Por um momento, Bill pensou acerca de dar ao homem seus sapatos. Então ele percebeu que eles não serviriam. Os pés deste mexicano eram muito maiores do que os seus. Bill olhou aos ombros do homem, pensando que talvez ele pudesse dar-lhe seu casaco. Os ombros do homem eram largos demais. Bill sabia que seu casaco não serviria também. O cego tirou o chapéu, inclinou-se com a testa sobre o ombro de Bill e chorou.
Não somente Bill pôde sentir a dor do homem, mas algo dentro dele entrou no sofrimento do homem, algo que ia além da compaixão, além da razão, ao reino do amor que podia fazer a oração da fé com absoluta sinceridade. De repente, uma visão floresceu como uma flor de cactus, mostrando o ancião pulando de alegria. Bill sabia então que isto estava consumado. Gentilmente ele levantou a cabeça do homem. O homem piscou 2 vezes e então gritou: "Glória a Deus! Veu! Veu!" Que significa: glória a Deus, eu posso ver. Caindo de joelhos, ele tentou beijar os sapatos de Bill. Bill o levantou. O ancião deu-lhe um abraço, então andou pela plataforma gritando: "Glória a Deus!" As pessoas, aos milhares, acompanharam o refrão: "Glória a Deus!" Um milagre como este era espetacular demais para ser sufocado por uma mídia controlada pelos católicos. Milhares de mexicanos ouviram acerca disto no dia seguinte. Entre eles estava uma jovem mãe cujo bebê fora atingido por pneumonia e estava lutando para respirar. Em algum momento daquela manhã, enquanto esta mãe esperava para ver o médico, seu bebê ofegou o último suspiro e então parou de respirar. Desesperadamente, ela chamou pelo doutor. Seus esforços para reanimar a criança falharam. Pela gravidade do problema, o doutor lhe disse que ela deveria deixar o bebê morto em seu consultório e ele chamaria um agente funerário. Algo naquela mãe recusou deixá-lo ir. Ela sabia que se Deus podia dar a visão de volta a um ancião, porque ele não poderia dar de volta a vida de seu bebê? Ela disse ao doutor que ela levaria o corpo com ela, e do escritório do doutor ela foi diretamente ao campo onde o evangelista americano estaria orando pelos enfermos naquela noite. Quando ela chegou ali, era logo depois do meio-dia e o campo já estava com 2/3 de sua capacidade lotado de pessoas. Um chuvisco estava caindo. Ela se assentou no fundo de uma longa fila de pessoas, esperando pela hora quando os cartões de oração seriam distribuídos. Naquela noite, quando Bill subiu sobre o muro e foi baixado pela corda à plataforma, ele ficou surpreso em ver uma grande pilha de casacos e mantos o aguardando. Minera Gabrite explicou que muitos daqueles sem cartões de oração tinham empilhado estes artigos sobre a plataforma para Bill orar por eles. Eles criam que apenas tocando um casaco que tivesse recebido oração poderia curá-los. Bill ficou feliz em fazê-lo, lembrando do tempo quando Paulo tinha orado por um amontoado de lenços e aventais em Éfeso. Bill sabia que isto poderia funcionar hoje da mesma forma que funcionou lá então. Estes mexicanos entendiam o conceito da fé. Como sempre, Bill enfatizou que a fé deles deveria ser firmemente fixada em Jesus Cristo, que é o único curador. Não muito depois do culto de oração começar, Bill notou algum tipo de problema na fila de oração. Parecia como que uma mulher no fundo da fila estava tentando passar pelos oficiais. Bill observava a luta dela para passar por eles e se apressar a ir à plataforma. Um clamor subiu do povo ao redor. Um outro homem a pegou e arrastou-a para o final da fila. Um momento mais tarde, ela fugiu por entre as pernas deles e fez uma outra corrida à plataforma. Novamente, eles a pegaram e arrastaram de volta, mas ela não desistia. Logo, Bill Paul veio à plataforma e relatou: "Papai, não podemos segurar esta fila de oração por muito mais tempo. Uma mulher lá atrás está com um bebê morto nos braços e ela desesperadamente quer que você ore por ele. O problema é que ela não tem um cartão de oração. Todas aquelas pessoas na fila de oração têm esperado aqui desde manhã.
Se eu permitir aquela mulher passar sem um cartão de oração, poderia começar uma revolta. Mas ela está frenética e os oficiais não conseguem segurá-la. O que devemos fazer? Bill virou-se e olhou ao seu administrador. Jack Moore era um homem pequeno como Bill. Ambos tinham quase a mesma idade e ambos tinham pouco cabelo em cima da cabeça e testas lisas. Irmão Jack, ela não sabe quem eu sou. Por que você não vai lá atrás e ora pelo bebê morto? Isso a satisfaria e a acalmaria. Jack Moore maniou a cabeça e desceu as escadas até o gramado. Bill voltou ao microfone e estava prestes a falar à audiência quando ele viu um bebê mexicano sem dentes flutuando na frente deles. O bebê estava envolto a uma manta, balbuciando, rindo e agitando os braços de maneira que os bebês fazem quando estão entusiasmados. Bill disse: espere um minuto, irmão Jack. É melhor eu mesmo cuidar disto. Diga àqueles oficiais permitirem a mulher vir. Billy Paul balançou a cabeça. Eu não posso fazer isto, papai. Isto causará uma revolta. Bill, eu tive uma visão. Uma visão? Então é diferente. Bill Paul sabia fazer melhor do que questionar uma visão. Eu descerei ali e direi aos oficiais, disse Spinoza. Logo os oficiais abriram o caminho e permitiram a mulher passar. Ela se apressou a ir à plataforma. Caindo na frente do evangelista americano, ela clamou: Padre, Padre! Billy e Spinoza levantaram-na e ela ficou de pé novamente. Ela era uma mulher bonita com seus 20 anos, os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Talvez este era seu primeiro bebê, que ela agora segurava sem vida nos suplicantes braços. Bill não podia ver o bebê, tudo o que ele podia ver era sua forma dura sob a manta molhada. Quando o bebê morreu? Bill perguntou. Ela disse que o bebê morrera na manhã no consultório médico. Bill disse: Irmão Spinoza, não interprete esta oração. Ele impôs as mãos sobre a manta molhada e orou. Pai Celestial, eu não sei o que tudo isto significa, mas há alguns minutos eu vi um bebê na minha frente, balbuciando e brincando. Se aquela visão mostrou este bebê morto, permita a vida retornar a ele no nome de Jesus. Neste momento o bebê chorou e deu chutes sob a manta. A mãe gritou e apressadamente apertou contra seu peito. Bill disse firmemente: Irmão Spinoza, não publique isto ainda. Leve esta mulher ao médico dela. Eu quero uma declaração assinada do doutor dela, provando que este bebê estava morto. No final do culto de oração, Bill perguntou quantas pessoas, depois do que eles tinham visto, levantariam as mãos e dariam suas vidas a Jesus Cristo. Milhares de mãos se levantaram. Surpreso, Bill virou-se a Spinoza e disse: Diga-lhes que eu não quero que católicos ou protestantes levantem as mãos. Eu apenas quero ver as mãos de pessoas que jamais receberam Jesus Cristo antes. Spinoza enfatizou isto à multidão, mas pareceu não mudar a quantidade de mãos levantadas. No dia seguinte, Roberto Spinoza obteve uma atestação assinada pelo doutor que tinha examinado o bebê da mulher e tinha pronunciado a morte dele. Somente então Bill deu permissão para esta história ser publicada, primeiro nos jornais locais e depois na revista A Voz da Cura. Enquanto Bill estava fazendo as malas para deixar o México, um repórter católico o chamou para uma entrevista. Depois de questionar Bill acerca de muitos milagres que tinham acontecido nos últimos 5 dias, o repórter perguntou: Você crê que nossos santos católicos podem realizar milagres? Se eles estão vivos, eles podem. Bill respondeu: Na Igreja Católica, você não pode ser um santo a menos que você morra. O repórter se opôs.
Isto pode ser o que a Igreja Católica diz, mas na Bíblia Paulo escreveu uma carta aos santos que estão em Éfeso. Eles certamente estavam vivos naquele tempo. Nós lemos a Bíblia também, mas se há alguma questão, nós cremos no que nossa Igreja diz como estando acima do que a Bíblia diz, porque o Papa ouve diretamente de Deus. Bill carranqueou. O repórter disse: eu acho que você não é católico. Sim, eu sou um protestante, que significa que eu protesto a Igreja Católica, não as pessoas da Igreja. Aquelas pessoas são almas pelas quais Jesus morreu, mas eu protesto o sistema católico que governa aquelas pessoas e as desvia da Bíblia. Tal sinceridade deixou este repórter mexicano surpreso. Senhor Brana, com qual igreja você é afiliado? A Igreja do Senhor Jesus. Penso que não ouvi acerca desta denominação. Isto é porque ela não é uma denominação, é o corpo de Cristo. A Bíblia diz: por um Espírito somos todos batizados em um corpo. As organizações não contam. O que importa é a fé das pessoas em Jesus Cristo. E esta fé vem através de crer na Bíblia. Veja, Senhor Brana, a Bíblia é meramente a história da antiguidade da Igreja Católica. Eu discordo de você aí. Eu tenho lido muito da história e até onde posso ver, a Igreja Católica não existiu até o tempo de Constantino, perto de 300 anos depois da morte do último apóstolo. Senhor Brana, qual é a sua opinião geral da Igreja Católica? Eu gostaria que você não tivesse me perguntado isto, mas já que perguntou, vou te dizer. A Igreja Católica é a maior forma de espiritismo que há. Isso deixou o repórter ofendido. De onde você tirou tal ideia? Qualquer um que tenta falar com o morto é um espírita, e vocês católicos estão sempre tentando falar com os santos mortos, pedindo-lhes para interceder por vocês. Senhor Brana, você fala com Jesus Cristo e ele morreu. Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou e está vivo hoje. Se minha campanha no México prova algo, ela prova que Jesus Cristo está vivo.